Desde os tempos mais antigos até os dias atuais, o Senhor tem guiado seu povo por meio de chamados inspirados e autoridade legítima. Em todas as dispensações em que o Evangelho esteve na terra, a história da Igreja de Cristo é marcada por voluntários não autoproclamados, mas por servos que foram escolhidos por revelação e ordenados pelo poder do sacerdócio. A obra do Senhor, ela é santa demais, queridos irmãos, para ser feita de forma improvisada. Ela exige que cada homem seja chamado por profecia e pela imposição de mãos, segundo o padrão estabelecido desde os tempos de Moisés e Arão, até a restauração do Evangelho por meio de Joseph Smith. E é exatamente sobre isso que trata a quinta regra de fé. Uma declaração sucinta, mas carregada de doutrina, de ordem e de propósito. A quinta regra de fé, ela declara: cremos que o homem deve ser chamado por Deus, por profecia e pela imposição de mãos, por aqueles que têm autoridade para pregar o Evangelho e administrar suas ordenanças. Antes de nós continuarmos, me permita eu te fazer um pedido. Se você ainda não está inscrito no canal, por favor, te inscreve. Nos ajuda a compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo. Esse canal não é monetizado, nem vai ser nunca. Eu te prometo isso. A minha intenção não é ganhar dinheiro com o Evangelho de Jesus Cristo. Não é ganhar fama. Eu não preciso e não quero essas coisas para mim. Não quero fama. Eu só quero compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo com mais pessoas. Mas para fazer isso eu preciso de tua ajuda. Te inscreve no canal. Deixa o teu like para este vídeo, se você gostou, é claro. Compartilha o link nos canais ou nos grupos WhatsApp onde você está. Tu já compartilha tanta coisa. O que custa compartilhar mais um link, tá? Fala do canal para os teus contatos, teus amigos. Me ajuda a compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo. Obrigado e vamos voltar à mensagem. Uma das declarações mais marcantes da Igreja do Senhor é que na igreja, ninguém escolhe as funções onde deseja servir. Nós somos conduzidos às designações pela vontade inspirada de Deus, que é revelada àquele que preside. Ser chamado por Deus significa ser designado pelo Espírito por meio do profeta ou de um líder autorizado. Não é uma eleição nem uma aclamação popular, nem mesmo é resultado da influência social. É a expressão da vontade divina. O apóstolo Paulo, ele foi muito enfático ao falar sobre isto. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Arão não era o mais eloquente ou o mais popular, mas foi ele o escolhido do Senhor. E o padrão permanece para nós. Chamados são recebidos, não são assumidos. A regra de fé é clara como a luz da manhã. Por profecia e pela imposição de mãos. Este é o padrão sagrado, e essas duas expressões formam o alicerce do chamado legítimo. A profecia é a revelação do Senhor manifestada a líderes autorizados por meio do Espírito. A imposição de mãos é o ato sagrado de transferir autoridade, realizado por quem já a possui.
em Atos 8:18, vemos que até os primeiros cristãos compreendiam isso. Simão, o mago, viu que a imposição de mãos conferia o dom do Espírito Santo e tentou comprá-lo. Ele foi repreendido duramente, pois o sacerdócio não se compra nem se inventa. Ele é transmitido pela ordem do céu com autoridade real. A regra de fé enfatiza, não deixa dúvidas. Cremos que o homem deve ser chamado por Deus, por profecia e pela imposição de mãos, por aqueles que têm autoridade para pregar o Evangelho e administrar suas ordenanças. O chamado para pregar o Evangelho tem um propósito específico: ensinar com poder, convidar ao arrependimento, fortalecer a fé e proclamar a verdade com autoridade espiritual. Já o administrar suas ordenanças fala dos batismos, sacramentos, bênçãos e ordenações e todas as demais ordenanças do Evangelho restaurado. Essas funções não podem ser exercidas legitimamente sem a devida autoridade do sacerdócio. Fazer isso sem autoridade é usurpação. E as coisas acontecem deste modo porque o Senhor não opera no caos. Ele estabeleceu uma igreja com estrutura, ordem e propósito. Em Doutrina e Convênios, o próprio Salvador afirma: meu reino é um reino de ordem e não de confusão. E Paulo ratificou: faça-se tudo decentemente e em ordem. A presença dos quórums, presidências, conselhos e ofícios é uma evidência dessa ordem celestial. A autoridade não é descentralizada nem aberta à autoatribuição. Ela flui da cabeça, que é Cristo, por meio de seus servos autorizados, até os membros da igreja em perfeita harmonia com os céus. A quinta regra de fé nos protege de confusão espiritual e garante que o Evangelho seja pregado com legitimidade e as ordenanças sejam administradas com autoridade real. Ela é um lembrete constante de que a Igreja de Jesus Cristo não é uma organização humana com boas intenções, mas uma obra divina com autoridade celestial. Ao aceitarmos e respeitarmos esse princípio, demonstramos confiança no plano, no padrão estabelecido por Deus e mantemos a integridade da igreja e de seus ofícios sagrados. Não importa o talento ou o desejo pessoal. O que importa é ser chamado por Deus, segundo sua ordem. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Fica com Deus, meu irmão.